Há uma história que a Bíblia conta em sussurros, escondida dentro de profecia contra reis humanos, revelada em camadas que a maioria das pessoas nunca para desdobrar. É a história do ser mais glorioso que Deus jamais criou. Um ser tão perfeito, tão cheio de sabedoria, tão coberto de esplendor, que o próprio texto bíblico o chama de o selo da perfeição. E esse mesmo ser que um dia andou no Monte Santo de Deus, que conduziu a adoração celestial, que brilhou como a estrela mais radiante do amanhecer, escolheu destruir tudo isso. Não por fraqueza, não por engano, mas por orgulho. Hoje, vamos entrar nessa história pela primeira vez com uma profundidade real. Não a versão simplificada, não a versão de senso comum. A versão que Ezequiel e Isaías registraram e que o próprio Jesus confirmou. E se esse tipo de conteúdo bíblico sério é o que você quer ver mais aqui no canal, deixe o seu like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar a quem precisa ouvir essa palavra. Agora imagine uma obra de arte, a mais perfeita que um artista poderia conceber. Cada detalhe pensado, cada proporção impecável, cada cor vibrante com vida própria. Agora imagina que essa obra de arte de dentro para fora começou a se destruir. Não porque o artista errou, mas porque a própria obra decidiu que queria ser maior do que o artista que a criou. Essa é a história de Lúcifer. E ao longo deste vídeo, nós vamos examinar essa obra de arte peça por peça. Quem ele era antes da queda, o que o tornava único entre todos os seres celestiais, onde ele estava posicionado no universo espiritual, o que nasceu dentro dele, que nenhum ser deveria jamais abrigar, e o momento exato em que a obra mais perfeita da criação decidiu se despedaçar. Se você ficar até o final, vai descobrir detalhes sobre Lúcifer que Ezequiel 28 revela e a maioria dos cristãos nunca leu com atenção, incluindo qual era a função exata dele no céu, o que as pedras preciosas que o cobriam significam e por que há uma conexão direta entre a queda dele e a tentação que ele usou no Jardim do Éden contra Adão e Eva. E vai entender por que o orgulho não é apenas um pecado, é um pecado original, o primeiro de todos, aquele que destruiu a criação mais gloriosa antes mesmo de o homem ser formado do pó da terra. Mas quem era esse ser? Vamos começar pelo nome. Em Isaías, capítulo 14, no verso 12, em algumas traduções clássicas da Bíblia, encontramos a palavra Lúcifer, que vem do latim e significa portador da luz, ou estrela da manhã brilhante. O termo hebraico original é Elel, que carrega a ideia de algo que brilha com intensidade, que reluz, que chama atenção por seu esplendor. Esse não era apenas um nome decorativo, era uma descrição da essência. Esse ser brilhava, e não brilhava por conta própria. Ele brilhava porque refletia a glória do Criador que o havia feito. Era a luz derivada, uma luz emprestada, mas era a mais intensa de toda a criação. E aqui nós já temos o primeiro elemento da tragédia, porque em algum momento esse ser que brilhava pelo reflexo da luz de Deus começou a querer ser a própria fonte da luz. E esse desejo, pequeno no início, devastador no final, foi o começo de tudo. Mas o que Ezequiel no capítulo 28 revela? Nós avançamos para a próxima camada. E aqui a Bíblia ela nos dá detalhes que são de tirar o fôlego. Ezequiel capítulo 28, os versos 12 a 15, descreve esse ser com palavras que nenhum texto humano poderia inventar. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivestes no Éden, jardim de Deus. E continua. Tu eras o querubim ungido que guarda. Eu te estabeleci no santo monte de Deus. No meio das pedras de fogo andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos desdobrar cada parte disso, porque cada palavra importa. Primeiro, o selo da perfeição. Na antiguidade, um selo era o sinal de autenticidade de um documento. Era a marca do rei, a garantia de que aquilo era genuíno e completo. Chamar Lúcifer de selo da perfeição é dizer que ele era, entre todas as criaturas, a expressão mais completa do que Deus poderia criar. Não havia ser mais acabado, mais elaborado, mais glorioso.
Segundo, cheio de sabedoria, não parcialmente sábio, não moderadamente inteligente, cheio. A capacidade cognitiva, estratégica e compreensiva desse ser era incomparável entre as criaturas. Isso vai ser importante lembrar quando nós chegarmos ao momento da queda. Terceiro, perfeito em formosura. Ezequiel, capítulo 28, no verso 13, lista as pedras preciosas que o cobria: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. São 9 pedras preciosas. Os estudiosos notaram algo extraordinário. Essas mesmas pedras aparecem no peitoral do sumo sacerdote em Êxodo, no capítulo 28, do 17 ao 20. A posição que Lúcifer tinha dimensão sacerdotal. Ele estava próximo da presença de Deus de uma forma que apenas os sacerdotes no sistema israelita podiam se aproximar. Ele era o mediador da glória celestial. E quarto, o mais importante, querubim ungido que guarda. A palavra guarda no hebraico original tem o sentido de conduzir, cobrir, liderar. Antes da queda, não havia inimigo no céu que precisasse ser guardado. Portanto, o que ele guardava ou conduzia era adoração. Lúcifer era o líder da adoração celestial, o regente do louvor diante do trono de Deus. E o versículo 13 ainda menciona tambores e pífaros preparados nele no dia em que foi criado. Instrumentos musicais incorporados à sua própria natureza. Ele não apenas dirigia a música, ele era feito de música. O mapa ele não termina aqui, porque entender a função de Lúcifer muda completamente a forma como você lê o que aconteceu depois. Jó, no capítulo 38, dos versos 4 ao 7, registra Deus perguntando a Jó: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Esse texto pinta um quadro. Na criação havia música, havia adoração, havia um coro celestial que celebrava cada obra das mãos de Deus. E no centro desse coro, o ser mais glorioso de todos, o portador da luz, o querubim ungido, conduzia essa adoração. Pensa nisso por um momento. O ser que hoje é chamado de adversário, de acusador, de pai da mentira, esse mesmo ser uma vez liderou o louvor mais puro que jamais subiu diante do trono de Deus. Ele conhecia a adoração por dentro, sabia exatamente o que ela era, o que ela custava, o que ela significava, e mesmo assim, com tudo isso, escolheu virar as costas para Deus. Isso é o que torna a queda de Lúcifer não apenas trágica, é o que torna a mais deliberada de todas as escolhas que qualquer ser já fez. Em Ezequiel, capítulo 28, no verso 15, registra também a virada com uma precisão que arrepia. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado até o que se achou iniquidade em ti. E o verso 17 ele completa: o teu coração se ensoberbeceu por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Note o mecanismo. Não foi uma tentação externa, não foi um engano de terceiro, foi interno. Nasceu dentro dele, a partir exatamente das qualidades que Deus havia colocado nele. A formosura gerou orgulho, o resplendor corrompeu a sabedoria. Os dons mais extraordinários se tornaram a origem da destruição. E Isaías, no verso 14, do 13 ao 14, revela o que esse orgulho produziu. 5 afirmações de rebelião autossuficiente que ecoam pelos séculos. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltei o meu trono. No monte da congregação me assentarei. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes eu, 5 vezes a criatura colocando a si mesma no centro do universo. 5 vezes a obra de arte declarando que queria ser o artista. E aqui está algo que a maioria das pessoas nunca conecta.
A mesma lógica que Lúcifer usou dentro de si, serei como Deus, foi exatamente a lógica que ele ofereceu a Eva no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, no verso 5, registra as palavras da serpente: serei como Deus. Ele não ofereceu a Eva algo novo, ofereceu a ela a mesma mentira que havia destruído a si mesmo. O veneno que o matou foi o mesmo que ele usou para envenenar a humanidade. E então chegou o momento. Lucas capítulo 10, no verso 18, registra Jesus dizendo aos discípulos algo que só faria sentido se ele tivesse estado lá: eu via Satanás como um raio cair do céu. Não é metáfora, não é poesia, é uma testemunha ocular descrevendo o que viu. O Filho de Deus, que existia antes da criação, viu o momento em que o ser mais glorioso foi expulso do seu lugar de honra. Em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 9, confirma o resultado. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O portador da luz tornou-se o príncipe das trevas. O condutor da adoração tornou-se o acusador dos irmãos. O ser que andava no Monte Santo de Deus tornou-se aquele que andava em derredor como leão, procurando alguém para o devorar. E o nome mudou. Lúcifer, portador da luz, deu lugar a Satanás, o adversário, o acusador. Não é o mesmo ser com dois nomes. É o mesmo ser com dois estados radicalmente opostos, antes e depois da escolha mais devastadora da história do universo. Olhe para o quadro completo agora. O ser mais sábio, mais belo, mais glorioso que a criação já produziu, aquele que já tinha acesso direto à presença de Deus, que conduzia a adoração celestial, que era coberto com as mesmas pedras do peitoral sacerdotal. Esse ser escolheu deliberadamente, com plena consciência, abrir mão de tudo isso, por orgulho, por um eu que cresceu até consumir tudo. E o que torna isso ainda mais perturbador é que ele sabia, tinha sabedoria plena, conhecia a glória que estava abandonando, viu de perto a majestade do Deus que estava desafiando e mesmo assim escolheu o eu. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 6, usa a queda de Lúcifer como um aviso para líderes cristãos. Não ponham um recém-convertido em posição de liderança, para que ensoberbecido não caia na mesma condenação do diabo. O orgulho não é apenas o pecado que destruiu Lúcifer, é o pecado que a Bíblia identifica como mais perigoso para qualquer ser que se aproxima de Deus. Aqui está o que ninguém te conta sobre essa história. Lúcifer não se tornou mal de repente. A iniquidade, ela foi achada nele, o que implica um processo, um crescimento interno, uma deterioração gradual que aconteceu enquanto ele ainda ocupava o seu posto. Ele continuou conduzindo a adoração enquanto o orgulho crescia. Continuou no Monte Santo enquanto o eu se expandia, silenciosamente no centro do seu ser. Isso é o que torna o orgulho tão letal. Ele não derruba no primeiro dia. Ele cresce por dentro, se alimenta dos próprios dons de Deus, usa a beleza como combustível, a sabedoria como justificativa, até que o dia chega em que o ser que foi criado para apontar para Deus está apontando diretamente para si mesmo. E a pergunta que esse texto deixa no ar, sem responder diretamente, mas com um peso suficiente para perturbar qualquer leitor honesto, é: se isso aconteceu com o ser mais perfeito que Deus criou, o que isso diz sobre a vulnerabilidade de qualquer coração que começa a se contemplar demais? Vamos olhar para a obra de arte inteira agora, com todos os seus detalhes visíveis. Lúcifer foi criado como o ser mais glorioso do universo, o selo da perfeição, coberto de pedras preciosas, cheio de sabedoria, condutor da adoração celestial, posicionado no Monte Santo de Deus. Não havia nada que faltasse a ele, não havia razão extrema para a queda. A iniquidade nasceu de dentro do orgulho que os seus próprios dons alimentaram e se manifestou em 5 declarações de rebelião contra o Criador. A queda foi presenciada pelo próprio Filho de Deus. E o veneno que destruiu foi o mesmo que depois ele usou para contaminar toda a humanidade no Éden. Essa é a história que a Bíblia conta. Não em um único lugar, mas em camadas. Ezequiel, Isaías, Jó, Lucas, Apocalipse.
todas convergindo para o mesmo retrato de uma tragédia cósmica que ainda ressoa em cada tentação que você enfrenta hoje. A história de Lúcifer não é apenas sobre ele, é um espelho. É o retrato mais claro que existe do que o orgulho faz com o ser criado. Independentemente de quão glorioso, quão dotado, quão próximo de Deus esse ser esteja. Provérbios, no capítulo 16, no verso 18, declara: o orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Isso não foi escrito pensando apenas nos homens, foi escrito para todo ser criado. E a prova mais contundente de que é verdade está na história do ser que mais tinha a perder, e mesmo assim perdeu tudo por não querer se curvar. O antídoto para o orgulho de Lúcifer não é a autoflagelação ou autopiedade. É o que Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8, descreve em Jesus Cristo, que sendo igual a Deus, não usou sua igualdade como algo a ser aproveitada para si mesmo, mas se esvaziou, tomou a forma de servo e se humilhou. Onde Lúcifer disse: serei semelhante ao Altíssimo, Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esses são os dois caminhos, e cada ser criado em algum momento escolhe algum deles. E você, qual parte dessa história mais te impactou hoje? A posição que Lúcifer tinha antes da queda? O processo gradual pelo qual o orgulho cresceu dentro dele? Ou a conexão entre a mentira que o destruiu e a mesma mentira que ele usou no Éden? Me conta aqui nos comentários. Essas conversas são as que mais fazem esse canal crescer, e eu leio cada resposta. Se inscreve para continuar essa jornada. No próximo vídeo nós vamos entrar em um dos mistérios mais intrigantes de toda a Bíblia. Até lá, que a palavra de Deus guarde o seu coração. Fique na paz.